Não sei, não. Bom dia. Bom, esse é um projeto, um trabalho que a gente fez sobre urbanização, onde fomos atrás de pesquisas na internet, aqui mesmo na Zona Noroeste, esse ano várias fotos com a ajuda do professor Fabrício e da professora Eliana, que é a professora de Almeida. Foi um trabalho muito interessante assim, para a gente viver com a própria realidade, nos nossos acontecimentos. E tudo que a gente precisava e com o que a gente precisava sempre batia. Isso aí. Agora vamos falar sobre o mundo urbano. Sinal de alerta. Mais da metade da população mundial já vive nas cidades, o que aumenta os desafios sociais e ambientais e enfrenta como a pobreza, a fome, O que é urbanização? Urbanização é um conceito populacional que indica o crescimento da parcela da população que vive nas cidades em comparação com a das zonas rurais. O grande exemplo que a gente tem é que o pessoal das zonas rurais, conforme sai das zonas rurais, vem na cidade, em busca de melhoramento de vida, emprego, saúde, com mais interesse nas cidades. Eles deixam seus lugares livres, ou seja, as zonas rurais, para vir para a cidade. Agora, então, para buscar essa tendência do ser humano a ser social, viver em cidade, a gente tem uma pesquisa do contexto histórico, dentro das civilizações. O ser humano sempre viveu de forma gregária, e a cidade é a máxima expressão dessa vocação para viver em sociedade. Então, desde os primeiros hominídeos, o homem sempre teve a tendência a viver em sociedade, tanto para ter mais segurança, ter mais oferta de alimentos. Então, viver em sociedade sempre foi uma saída do homem em busca de uma vida mais segura. Pronto. Aí a gente foi para o Paleolítico. O período Paleolítico quer dizer pedra antiga. É mais conhecido como período de selvageria, ou idade da pedra lascada, que acontece no período pré-histórico, que ocorreu há 2 milhões de anos. Nesse período, a principal atividade era a caça e a colheita, utilizando instrumentos de pedra. O homem tinha que se deslocar como nós. Então, como ele tinha que se deslocar, para ele seria mais seguro se deslocar em grupos, em bandos. Então, o homem, desde seu início, sempre buscou viver em sociedade. Só. Neolítico. O período neolítico é o período em que a agricultura é bastante forte. Com o cultivo, foi possível construir moradias fixas, perto dos rios, para que haja facilidade no cultivo e na abundância de alimentos, em desenvolver a sociedade entre outros povos, aumentando ainda mais a população. No período neolítico, o homem passou a se fixar em um determinado lugar. Aí a sociedade começou a se desenvolver. Povos eles foram se reunindo em grupos, em pequenas cidades, no começo no neolítico. A Revolução Verde, ou Revolução Agropastoril, agricultura, pecuária, cerâmica e níquel. Agricultura. Essa prática permitiu o aumento da oferta de alimentos. Eles eram plantados, o que evitou as frequentes perigosas buscas por eles. Então, a partir do momento que o homem se fixou em um determinado lugar e começou a desenvolver a agricultura, ele não teria mais que sair para a floresta, caçar e correr risco de vida. Então, a população foi aumentando e os grupos foram aumentando cada vez mais. Pecuária. É ato conjunto dos processos técnicos usados na domesticação e criação de animais com objetivos econômicos. Feita no campo, nos primeiros estágios da pecuária, o homem continuava nômade, e na maioria das vezes conduzia seus rebanhos domesticados. Peixe. Tem como objetivo transformar fibras em fios em tecidos e tecidos em peças veiculares. Peixes como domésticos ou em artigos para aplicações técnicas. Os tecidos antigos, mais conhecidos, datam de aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo. Então, todas essas etapas fez parte da evolução do homem e fez com ele cada vez mais viver em sociedade. Todos esses fatores contribuem para o homem se associar cada vez mais uns aos outros. Cerâmica é a atividade ou ato de produção de artefatos cerâmicos. Na China e no Egito, a cerâmica foi encontrada há 5 mil anos. Outras manifestações importantes da história da cerâmica foram os babilônicos, os assírios, que usavam a cerâmica com ladrilhos envoltados. Com o período neolítico e a inovação da agricultura, 8 mil anos antes de Cristo a 9 mil anos antes de Cristo, mudou o foco principal do mito, levando a uma maior consciência espiritual.
nos seres humanos, tornando-se tão sacramentais quanto dos períodos anteriores. A colheita era uma epifania, uma demonstração da energia divina. Com o advento das primeiras civilizações, entre 4.000 anos antes de Cristo a 800 anos antes de Cristo, mais uma vez a visão do divino iria se alterar, agora com outra novidade, a invenção da cidade. O homem finalmente tinha uma sensação de domínio do ambiente. Então, a partir do momento que se criou a cidade, o homem se viu à frente de tudo que aconteceu no seu redor. E foi a etapa de evolução mais importante do ser humano, que passou assim, então, dentro da sociedade, ver dentro de um ambiente de pessoas, e dentro desse ambiente, ele era mais seguro, ele tinha mais poder sobre o ambiente exterior. Peraí. Agora, vou passar para a Cheiro de novo. Bom, agora vamos falar sobre o mundo atual. Nesse início do século XXI, a humanidade está cruzando o marco no qual caminhou por milhares de anos. No ano passado, a maioria dos 6,6 milhões de pessoas viviam em cidades. O lado bom e o ruim. Aspectos positivos. Pessoas que vivem nas cidades possuem, em princípio, mais acesso a emprego, eletricidade, transporte, escolas, hospitais, cultura e lazer. Aspectos negativos. Colapso nos serviços urbanos devido à grande quantidade de pessoas. Aumento da poluição ambiental, criminalidade, doenças transmissíveis, engarrafamentos, incêndios, etc. Reflexo da urbanização. Enchentes, desigualdade social, caos no trânsito, desmatamento, problemas habitacionais,